sexto painel terá como tema Apoio à liberdade de associação e reconhecimento do direito efetivo à negociação coletiva. Apoio à liberdade de associação e reconhecimento do direito efetivo à negociação coletiva. Qual seria o modelo ideal de relações trabalhistas? A administração de recursos humanos deveria sustentar-se em uma filosofia humanista e uma cultura trabalhista de integração e apoio entre todo o pessoal, a empresa e o sindicato, de modo a contribuir com uma maior produtividade? Convidamos ao palco os painelistas Francisco Antônio Feijó, presidente da Confederação Nacional de Profissões Liberais. Paulo Inácio Furtuoso, secretário de Formação da Federação dos Metalúrgicos do Estado do Rio de Janeiro e membro de vários fóruns estaduais e federal de políticas de segurança no trabalho e de desenvolvimento do setor naval e offshore no Brasil. E para presidir o painel, convidamos o administrador Sebastião Luiz de Mello, presidente do Conselho Federal de Administração. Com a palavra, o presidente do painel. Boa tarde a todos. Estamos um pouquinho atrasados, mas inicialmente gostaria de cumprimentar os dois panelistas, agradecê-los, de igual forma agradecer aos administradores presentes. E nesse processo nosso de discutir o Pacto Global, início da tarde agora, nos promete uma discussão, um debate bastante acalorado, um tema tão importante como os outros aqui debatidos e que coloca uma questão ainda que nós temos que culturalmente amadurecer, seriam o apoio à liberdade de associação e reconhecimento do direito efetivo de associação coletiva. Isso, no meu ponto de vista, esse tema ainda é um tema emergente. O que nós temos presenciado no país, sem dúvida, ainda as associações e o empregador têm posições muitas vezes divergentes, ou no entendimento dos empregadores, o surgimento de movimentos associativos, sindicalistas, ainda é visto por algumas empresas como alguma coisa, não muito atrativa. E eu confesso a vocês, minha experiência de Universidade Federal, da qual fui pró-reitor, tive a oportunidade de negociar muitas coisas com servidores, é uma experiência bastante rica. E a gente tem visto que as entidades classistas, muitas vezes, pelo fato de você ser o patrão ou representar o patrão, têm uma visão que um necessariamente tenha que ser contra o outro. Pelo contrário, as modernas práticas trabalhistas necessariamente não colocam as associações, os sindicatos contra o patrão. Pelo contrário, se houver uma simbiose, uma sintonia de pontos discordantes, mas num processo negocial, um processo respeitoso, um processo que implique numa confiança mútua, que o bem de um é o bem da empresa, é o bem da sociedade, seguramente esse relacionamento, esse debate pode ser um debate rico e, consequentemente, de uma vez por todas, plantar os empregados num processo de sintonia, de crescimento e de um relacionamento saudável. Para início do debate, eu trouxe aqui uma introdução calcada na Constituição Federal e que eu vou tomar liberdade para fustigar, para instigar esse debate. Ler aqui uma página e meia que a gente preparou para dar essas condições iniciais e para a gente possa enriquecer, ainda mais essa tarde. A Constituição Federal reserva 5 incisos do artigo 5º para tratar do direito de associação.
consistindo esses dispositivos nas bases constitucionais das associações de fins não econômicos. O artigo 5º, que prevê o direito de associação, está inserido no título 2 da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. Portanto, é o direito de associação um direito fundamental do ser humano. Mas o que significa ser um direito fundamental? Como a própria classificação indica, significa que este é um direito que nenhuma lei, nenhum ato dos poderes executivo, legislativo ou judiciário tem o condão de suprimir da pessoa, posto-lhe ser um direito fundamental. Conforme comumente se diz, o direito de associação, bem como os demais direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal, são cláusulas pétreas, inalteráveis. Significa ainda as prerrogativas e instituições que o ser humano concretiza em garantia de uma convivência digna, livre e igual a todos. Trata-se de um direito sem o qual a pessoa não se realiza, não convive e às vezes nem mesmo sobrevive. Sendo o direito de associação um direito de liberdade, as associações podem existir, permanecer, desenvolver e expandir-se livremente, na forma do inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal, que preceitua ser plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. O dispositivo constitucional referido estabelece o direito de liberdade, apontando sua abrangência, existir, permanecer, desenvolver e expandir-se livremente, ao mesmo tempo em que apresenta restrições ao exercício deste direito. Nessas ações, abrangidas pela liberdade de associação, estão inseridos outros 4 direitos: o de criar associação independentemente de autorização, o de aderir a qualquer associação, pois ninguém será obrigado a associar-se, o de desligar-se da associação, porque ninguém será obrigado a permanecer associado, e o de dissolver espontaneamente a associação, já que não se pode compelir a associar a associação de existir. As restrições, porém, destacadas pelo dispositivo constitucional, compreendem a vedação de associação dedicadas a fins ilícitos, entendidos estes como os fins proibidos por lei que possam atentar contra a moral, a ordem pública ou que consistam na união de pessoas para o cometimento de crimes. Quanto à ilicitude, é importante destacar que ela não está limitada ao cometimento de crimes, à infração das normas de direito penal, mas também à prática de comportamentos repugnados pelo ordenamento jurídico aos quais não se atribui sanção de natureza penal. E, finalmente, a vedação de associação de caráter paramilitar, ou seja, organizações desenvolvidas com estrutura militar para a consecução de fins políticos. É isso, colegas, que a Constituição, Carta Magna de 88, preconiza. E qual seria o objetivo desse painel? O objetivo nosso, e espero que os painelistas abordem, seria o de conscientizar as empresas a apoiar a liberdade de associação e reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva, associados ao interesse e independência das partes, em sua essência e missão. E as perguntas que eu colocaria, para vocês tentarem responder à nossa plateia, eu colocaria como construir um acordo coletivo de trabalho de interesse das partes, quando mais das vezes é uma evidência que as diversas empresas sofrem de problema de falta de profissionais capacitados na área de negociação coletiva do trabalho, seja por falta de tradição significativa em relações do trabalho, seja porque nossos sistemas educacionais pouco valorizam esse setor. Outras vezes, por razões diversas, é a própria categoria sindical que dificulta o acordo. Qual seria o modelo ideal de relações trabalhistas? Deveria, para tanto, a administração de recursos humanos sustentar-se uma filosofia humanística e uma cultura trabalhista de integração e apoio entre todo o pessoal, a empresa e o sindicato, de modo a contribuir com maior produtividade, que refletirá seus benefícios em um desenvolvimento humano, social e empresarial.
Então, meus amigos, meus painelistas, que nos dão a honra de estar conosco aqui nessa tarde, tanto o Feijó, já antigo conhecido, já participamos de alguns debates, que é o presidente da nossa CNPL, né, Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, das Profissões Liberais, e agora, há pouco, conheci aqui o Paulo, né? Paulo Inácio, que representa aqui os metalúrgicos, né, o secretário dos metalúrgicos aqui do Rio de Janeiro, que nos dá a honra também de conhecê-lo e que você comece o debate aí, fazendo suas explanações, para que, se não toda, mas em parte, dessas perguntas sejam respondidas e de forma também que a plateia, né, conheça mais de perto como que deve ser essas relações trabalhistas entre empregados e empregadores. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecendo o convite. E, na verdade, eu não fui o convidado de primeira mão. Vamos dizer assim, que me jogaram dentro da vida à última hora para representar o Francisco Doprá, que é o presidente da Força Sindical do Rio de Janeiro. Trabalho no setor metalúrgico, trabalhando mesmo, metendo a mão na massa, como diz o peão dos trabalhadores, desde 1972. E estou no sindicato desde 1986. E presidi o sindicato de hoje da minha região, do ano 2000 até o ano passado. E hoje faço parte da federação. Então, a gente tem participado de algumas negociações, ou seja, durante esse longo do tempo aí. Uma verdade, uma coisa é certa. Hoje, posso dizer, pelo menos vou dizer, do setor metalúrgico, não seria aliviando estar falando aqui dos demais setores, mas de norte a sul. Até porque faço parte também do Comitê Tripartite do Ministério do Trabalho, aonde já se discutia uma NR34 e mais uma relação de trabalho, especificamente do setor naval e offshore, do Brasil, para todo o Brasil. E que nós avançamos bem. Mas há, de fato, sim, uma grande dificuldade das negociações por parte dos sindicatos, das associações que representam os trabalhadores, com os administradores empresariais. Há, sim, essa dificuldade. Posso dizer também, especificamente do setor naval, até porque quase todos os estaleiros, que no melhor momento de 79 se empregava 40 mil trabalhadores, hoje já está em torno de 70 mil diretos. Ou seja, é um setor que está bombando, mas, lamentavelmente, ele está quase que, podemos dizer, em torno de 80%, com o seu controle acionário, ou Singapura ou da Coreia. E não se dá para se comparar a relação trabalhista desses países aqui no nosso. Até porque tive a felicidade e a infelicidade ao mesmo tempo, no intercâmbio com os trabalhadores de Singapura, metalúrgico, de conhecer os estaleiros de lá. Durante uma semana, no 5º dia que eu fui descobrir os trabalhadores dentro do estaleiro, por causa de um acidente que houve, houve um acidente com a carreta transportando uma peça, estava chovendo, aí nos desviaram do caminho, aí caí dentro da oficina de construção naval, ou seja, onde se faz as estruturas. Aí fiquei encabulado. Aonde que esses trabalhadores faziam as suas refeições? Fomos descobrir. É cultura daqueles trabalhadores se alimentarem com as mãos? É uma cultura, sim. Mas eu não creio que seja uma cultura eles fazerem as suas alimentações no chão, em qualquer lugar. Isso não é. E voltando aqui para o nosso país, a dificuldade que tem das negociações, principalmente nos acordos coletivos, onde às vezes os sindicatos são culpados, vamos dizer assim, ele é taxado por não, ou seja, não implementar, não zelar por uma boa negociação. Muitas das vezes isso não é verdade. Não é. Até porque em muitos setores, o que nós temos percebido é que há uma intenção, às vezes até por parte de alguns grupos empresariais, que essas negociações não andem. E aí essa dificuldade, às vezes, se joga em cima ali do negociador e não é.
porque o negociador também, ali o administrador, ele acaba também sendo um instrumento, ou seja, desse jogo do capital. A gente entende isso. Entendemos isso muito bem. E quando se há, de fato, ou seja, aquela grande, vamos dizer assim, aquela vontade, a mobilização para que se tenha as negociações, se cria aí a outra dificuldade, tanto para os administradores, tanto para os trabalhadores também, que é uma coisa que em alguns setores pode funcionar, mas em outros não, que são, eu já digo, as quarteirizações. Já não é nem mais as terceirizações, as quarteirizações. Isso tem dificultado e muito a relação dos sindicatos, que representam os trabalhadores, com as partes dos patronais. E isso é de todos os ramos e de empresas de todos os tamanhos. Podemos falar de microempresa até a Petrobras. É sem exceção. E isso tem dificultado muito essas negociações. E o que é pior? O que é pior, como está na Constituição, ou seja, a liberdade, a autonomia para se ter, ou seja, as associações, os trabalhadores participarem, mas isso se dificulta muito. Eu digo justamente pelas terceirizações. Porque é a terceirização e as quarteirizações? São os empregos, na maioria, temporários. Eu digo especificamente do setor naval, onde que não se fazia plataformas nesse país e que se hoje faz aos montões. Os empregos diretos, 4.000 trabalhadores. Mas durante 3, 4 anos, se você tem um pico aí, chega a chegar a 15.000 trabalhadores nessa rotatividade. Aí o que acontece com as filiações? Ela não acontece, porque os sindicatos, eles ficam como se fosse, vamos dizer assim, um cachorro correndo atrás do rabo. Eu sindicalizo 1.000 trabalhadores hoje, daqui a 40 dias esses 1.000 trabalhadores estão na rua, devido ao fato dessa rotatividade que é implementada dentro, justamente por causa das terceirizações e das quarteirizações. E uma das saídas que a gente vê justamente para esse fortalecimento, que inclusive os empresários de Singapura, da Coreia, falam muito, é da parceria, do partner, ou seja, da integração. Ela não pode ficar só no discurso. E uma delas seria a organização dos trabalhadores para o local de trabalho. Mas, infelizmente, isso a gente não tem conseguido. O que está se caindo muito hoje dentro do setor industrial, e especificamente, posso dizer assim, do setor naval, aí que também ele se espalha muito, inclusive vai ser abordado aqui pelo companheiro também, com certeza, ou seja, é os trabalhadores, ou seja, da forma, vamos dizer, é a pessoa jurídica. Eu, particularmente, eu não vejo nenhuma dificuldade nessa discussão da pessoa jurídica, mas tem setor que não tem como se implementar isso, especificamente dentro do setor industrial. Você querer que um técnico, que ali botando a mão na massa, esse companheiro seja uma pessoa jurídica, eu acho que isso aí seria numa condição anóloga, ou seja, de escravização e de eliminar direito dos trabalhadores. E hoje, lamentavelmente, há muitos sindicatos, por partes patronais e por partes laborais, fazendo acordo, inclusive até que burla os direitos dos trabalhadores. E numa das capitais que mais se implementa isso, hoje, ultimamente, que eu tenho visto, é em Brasília. Também pudera, né? Mas é justamente em Brasília, onde que mais se faz acordo que burla os direitos dos trabalhadores. Os TST, aí o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, tem debatido isso aí, tem combatido. Posso exemplificar aqui, um dos acordos que é feito por trabalhadores e empresários, prejudicial aos trabalhadores, numa troca, entre aspas, de estabilidade e de novas contratações, é reduzir a multa do Fundo de Garantia de 40% para 20%. Lamentavelmente, a CNI tem incentivado, promovido esse debate que isso aconteça. Somos favoráveis, sim, à modernização da legislação trabalhista, mas não se pode confundir modernizar com
precarizar. E, lamentavelmente, isso tem acontecido muito, essa precarização das relações trabalhistas. Volto a dizer, com aquele discurso de se manter emprego, ou de se conseguir novos empregos e ter estabilidade, isso não justifica. Precisamos modernizar, sim, mas sem precarizar. E hoje, lamentavelmente, isso está muito forte nos setores industriais. Como eu disse aqui, não seria aliviante dizer que está em todos os setores, porque eu não conheço. O do metalúrgico eu conheço, do norte a sul. Dos estaleiros eu conheço, de norte a sul. E estão se precarizando, sim, direito dos trabalhadores. E uma das maiores formas de se precarizar é a quarteirização. E aí, quando se fala na parceria, a empresa contratante, que tem a sua atividade preponderante, ela não se responsabiliza nunca, ou quando se responsabiliza, depois de 2 anos, pelas suas contratadas. Que é onde está, na lei, a responsabilidade solidária e subsidiária. Eu digo isso porque isso no setor naval não acontece. Os sindicatos sei que tem que brigarem, ou seja, aí sim, sem intransigente, para que se tenha a garantia desses trabalhadores que seja pago pela empresa contratante. E não se esperar 2 anos, depois de 2 anos, ou seja, consiga recorrer a todas as instâncias, aí você ir na empresa contratante, isso é precarizar as relações trabalhistas. Eu não sei como eu estou falando, mas como eu tinha falado com o companheiro ali, ou seja, no camarim, sindicalista que fala, ou seja, que representa os trabalhadores, tem que expor os pontos de vista do que está acontecendo com os trabalhadores, tá certo? Então, de repente, eu não sei, vamos dizer assim, eu sei que a maiores dos companheiros e das companhias que estão aqui são administradores de empresa, mas o fato é que a maioria dos administradores de empresa também estão sendo vítimas e estão sendo instrumento do capital. E aonde os trabalhadores, os sindicatos ficam se debatendo, às vezes achando até que a maioria dos seus administradores é dono de empresa, que a gente sabe que não é. Que a gente sabe que na maioria é um PJ que está ali, ou seja, está defendendo o seu, ou seja, é o papel dele defender a empresa, esse é o papel dele. Mas a gente sabe que não é bem assim. Então, eu não sei qual é o meu tempo que eu tenho aqui para estar falando. Estou te vendo. Faltam 5, tá certo? Mas eu volto a afirmar aqui, as relações trabalhistas precisam se modernizar muito, muito. E isso pode ser por parte dos trabalhadores também? Sim, mas por parte dos empresários, dono do capital também. Porque o que não pode, somos nós ficarmos nos degradando e o capital sempre saindo vencedores, e a gente vê essas relações se precarizando cada vez mais. Quando eu citei aqui no início, que eu falei que isso aí vai da pequena empresa Petrobras, porque a Petrobras deve estar em torno aí dos seus 80 mil trabalhadores, deve ter representante da Petrobras aqui, mas em torno de 300 a 320 mil são terceirizados, quarteirizados, e que não tem nenhum direito que tem da Petrobras, e muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Até porque a maioria dos companheiros, quando se aposentam da Petrobras, eles vão para as empresas terceirizadas e quarteirizadas e têm os seus direitos também não respeitados. Como eu disse, é preciso se modernizar sim, mas não precarizar. E isso está em todos os setores. E isso não pode continuar. Aí alguém diz, não, mas temos que eliminar direitos para garantir mais emprego. Se fosse assim, no meu entendimento, a Espanha seria o maior empregador do mundo. E todo mundo sabe que lá em torno de 25% da população ativa está desempregada. E é o país que passou o rodo de todos os direitos. Vamos acabar com o direito para gerar emprego. E a gente sabe que não é assim. E isso em vários outros países está assim, México, Argentina, vários países estão assim. O próprio Estados Unidos, modelo de liberdade, de tudo, ou seja, de eliminação de direito, mas está lá. O desemprego está alto. Então, parando aqui, se tiver, ou seja, algum ponto para a gente estar voltando depois, mas eu volto a afirmar, um dos maiores pontos que a gente tem que colocar aqui é a organização dos trabalhadores no local de trabalho, até sim para que os companheiros
tenha incentivo, seja reconhecido, para ter, sim, aumento de produtividade. Porque trabalhador desmotivado é engano. É um total engano querer produtividade desses companheiros. É preciso a motivação, sim, tá certo? E volto a afirmar, modernização sem precarizar. Porque, na verdade, o que está acontecendo muito hoje nesse país é a precarização dos direitos dos trabalhadores, e isso aí não é o que vai fazer o Brasil ser um país autossuficiente, sustentável e dando emprego para toda a população brasileira.